esses jovens que não andaram na linha foram enviados para essa prisão juvenil. Lá, eles têm que cavar buracos no meio de um deserto escaldante todos os dias até o fim de suas sentenças. Esse deserto é tão grande que não dá para escapar. Para piorar, só podem descansar depois de terminar um buraco maior do que o tamanho da pá deles. Assista até o final e me diga o que você faria para escapar. Vemos um deserto com diversos buracos escavados por jovens. Além de tanto trabalho e muito calor, esses jovens também têm que tomar cuidado com cobras e diversos tipos de lagartos venenosos. Em seguida, vemos um jovem chamado Stanley. Ele é o protagonista do filme. O jovem caminhava pela rua um dia quando de repente um par de tênis caiu em sua cabeça. Depois disso, ele acabou sendo enviado para essa prisão juvenil. Mas como será que isso aconteceu? Vemos que depois que os tênis caíram em sua cabeça, Stanley acabou sendo pego por duas autoridades. Eles levam o jovem até sua casa, onde conhecem seu pai, que também se chama Stanley. O homem é um inventor e está há anos procurando uma fórmula para acabar com o mau cheiro nos tênis das pessoas. Entretanto, até hoje ele nunca conseguiu encontrar essa fórmula. Segundo o jovem Stanley, todos de sua família são extremamente azarados, pois seu tataravô foi vítima de uma maldição. Dentro da casa, os policiais procuram por pistas que indiquem que o jovem planejou ter subtraído aqueles tênis. Acontece que eles pertenciam a um grande campeão de basquete. Depois que as autoridades vão embora, vemos a família jantando. Lá, o pai e o avô do protagonista conversam dizendo que a culpa por tudo que dá errado na vida deles é da maldição de seu antepassado. Eles então começam a cantar a música da família, porém isso não agrada nem um pouco a mãe do protagonista. Sem dinheiro para pagar um advogado para defender o protagonista que foi acusado injustamente de ter subtraído aqueles tênis, a família vai para o tribunal dizendo que falar a verdade irá salvar o jovem. Porém, a verdade não adianta. O juiz então o condena a 18 meses no campo Lago Verde. Lá, o protagonista poderá trabalhar muito e construir seu caráter. No meio da viagem, vemos centenas de milhares de buracos escavados pelos jovens que já estavam no campo. De dentro do ônibus que o levava, Stanley parece ter visto algum tipo de fantasma. Ao descer do ônibus, o protagonista é levado para conhecer o encarregado das instalações. Esse homem se apresenta apenas como o Senhor. Ele começa a explicar para Stanley como o acampamento funciona. Segundo o homem, não existem guardas nem muros ali. Se Stanley quiser fugir, ele pode ficar à vontade. Eles estão cercados por 160 quilômetros de deserto. Seria impossível fugir dali e chegar a qualquer lugar, pois em poucos dias você ficaria sem água e não poderia mais andar. Depois disso, o homem passa as novas roupas de Stanley e explica o que ele terá que fazer todos os dias. A partir de agora, ele terá que cavar um buraco por dia. O tamanho desse buraco deve ser igual ao comprimento daquela pá, tanto de largura quanto de profundidade. Assim que ele terminar de cavar o buraco, ele pode voltar para o alojamento. Além disso, o jovem tem que tomar cuidado com as cobras e com os lagartos venenosos. Com apenas uma única mordida, esses lagartos são capazes de tirar a vida de qualquer pessoa. Em seguida, o conselheiro aparece para apresentar Stanley a seus colegas. Os jovens chamam uns aos outros por apelidos e não usam seus nomes verdadeiros. Esse é o líder deles e se chama Raio X. No alojamento, Stanley conhece outros jovens, entre eles o pequeno Zero. Infelizmente, ele não fala nada com ninguém. Esse outro jovem, conhecido como Axila, será o responsável por Stanley hoje. Adivinha por que o apelido dele é Axila? Durante o almoço, Stanley conta a seus amigos que foi pego depois de subtrair um par de tênis. Os jovens acham que isso não seria suficiente para fazê-lo ser sentenciado a uma pena ali. Stanley então conta que esse par de tênis pertencia a um grande jogador de basquete. Ao falar o nome do jogador, Zero imediatamente presta atenção na história. Ele pergunta a Stanley se os tênis tinham X marcados neles. Stanley diz que sim. Em seguida, vemos um pedaço do julgamento de Stanley. O próprio jogador dono dos tênis foi lá testemunhar contra Stanley. Acontece que esse jogador era órfão e esse par de tênis havia sido doado por ele para o orfanato onde ele cresceu. Depois disso, vemos uma memória onde Stanley e sua família estão jantando. Lá, o avô dele conta que nada dá certo para a família, pois eles não têm sorte. Em seguida, a mãe do protagonista diz que o primeiro deles
deles que chegou nos Estados Unidos teve um pouco de sorte. O homem havia ficado rico investindo no mercado de ações. O avô então diz que não foi bem assim. Esse antepassado fez fortuna, porém ele foi subtraído por uma famosa criminosa no deserto. Essa criminosa se chamava Kate Beijoqueira. Ela o pegou enquanto viajava e acabou subtraindo tudo que ele tinha. O homem então vagou pelo deserto durante 16 dias e quase perdeu a vida, mas foi encontrado no 16º dia num local chamado o Polegar de Deus, mesmo tendo ficado no deserto sem comida e sem água. Kate Beijoqueira tinha esse nome pois antes de deletar as vidas dos homens, ela dava beijos neles. No dia seguinte, de madrugada, é chegada a hora de começar a cavar os buracos. Todos pegam suas pás e vão em direção ao deserto. O Senhor então explica para o protagonista que se ele encontrar alguma coisa valiosa enquanto está cavando, deverá trazer essa coisa para ele. Todos então começam a cavar. Como é o primeiro dia de Stanley, seus colegas começam a implicar com ele, jogando areia no buraco que ele está cavando. Stanley então começa a se lembrar da história do porquê sua família não tem sorte. O antepassado dele vivia na Europa e se apaixonou pela filha do homem para quem ele trabalhava. Porém, ela havia sido prometida para um outro homem que disse que daria um porco em troca de sua mão. Sem saber o que fazer, o ancestral de Stanley, que também se chamava Stanley, foi até uma cigana que se chamava Madame Zeroni. A mulher tentou aconselhá-lo a esquecer essa jovem e ir para os Estados Unidos. O filho dela, que havia viajado para lá, estava tendo uma vida excelente. Entretanto, Stanley insistiu pedindo ajuda porque estava apaixonado pela jovem. Madame Zeroni então fez um acordo com ele. Ela lhe deu um pequeno porco. Ele teria que levar esse porco todos os dias para o alto de uma montanha cantando uma certa canção. Isso faria o porco crescer e ficar grande e forte. Assim, ele poderia levar o porco até seu patrão e conseguir a mão de sua filha. Madame Zeroni, entretanto, colocou uma condição. Assim que Stanley entregasse o porco para o pai da jovem, ele deveria voltar e levar a Madame Zeroni para o alto da mesma montanha cantando a mesma canção, para que ela pudesse crescer e ficar forte como o porco. Se Stanley se esquecesse dela, ele e sua família seriam amaldiçoados por toda a eternidade. Depois de levar o porco para a montanha durante meses religiosamente, o pequeno animal cresceu e ficou muito gordo. Ele então levou o animal até seu patrão para pedir a mão da filha dele. Só que ao chegar lá, o porco de Stanley tinha o mesmo tamanho e peso que o porco do outro homem. O patrão então mandou a filha escolher com qual dos dois homens ela queria se casar. Stanley achava que a jovem iria o escolher logo de cara, porém ela ficou em dúvida e não sabia quem escolher. Irritado e achando que isso foi uma ofensa, Stanley desistiu de pedir a mão da moça e deixou seu porco como um presente de casamento para ela. Depois disso, ele foi embora para os Estados Unidos, mas se esqueceu da Madame Zeroni. A partir daí, ele e sua família estavam amaldiçoados para sempre. Em seu primeiro dia no acampamento, Stanley demorou tanto para cavar seu buraco que foi o último a terminar. Nos dias seguintes, a rotina é a mesma: acordar, tomar café da manhã, cavar buracos, depois almoçar, tomar banho e dormir. Um dia, Stanley achou um fóssil enquanto cavava. Ele o levou até o conselheiro, pois ficou sabendo que o diretor do acampamento iria lhe dar um dia de folga se fosse algo importante. Entretanto, o conselheiro não dá a mínima para isso. Por causa desse fóssil, seus colegas começaram a chamar Stanley de Homem das Cavernas. Em seguida, descobrimos que aquele deserto costumava ser um grande lago verde. Esse lago e metade de uma cidade pertenciam ao bisavô do diretor do acampamento. Vemos a história dele. O homem era muito rico. Vemos um homem chamado Sam que vendia cebolas no meio da cidade. Ele dizia para as pessoas que essas cebolas conseguiriam estender a vida de qualquer um. Segundo ele, sua animalzinha chamada Mary Lou comia essas cebolas e já tinha mais de 100 anos de idade. Vemos que o homem conversa com a senhora Catherine. Ela é a professora da cidade. A mulher é uma pequena produtora de pêssegos em conserva. Ela sempre faz uma troca de seus pêssegos por algumas cebolas de Sam. Enquanto isso, no presente, Raio-X conversa com Stanley. Ele diz que se o protagonista encontrar alguma coisa de valor na próxima vez, deverá levar para ele. Segundo Raio-X, não seria justo que Stanley, que acabou de chegar, entregasse algo valioso
e ganhasse um dia de folga na frente de todo mundo, já que os outros estavam ali há muito mais tempo. Stanley então concorda com isso. Depois de ter um pequeno probleminha com um jovem que implicava com ele na sala de jogos, Stanley conseguiu resolver essa situação e acabou ganhando mais respeito entre seus colegas. No dia seguinte, durante a escavação, Raio-X até mesmo o passa na frente de Zero. Um dia, enquanto lia uma carta de sua mãe dizendo que a situação estava complicando pois eles não tinham mais dinheiro para pagar o aluguel, Stanley descobriu que Zero não sabia ler. O jovem então pediu para que o protagonista o ensinasse a ler. Stanley, entretanto, não quis fazer isso pois ele demorava muito cavando os buracos e chegava cansado demais, enquanto Zero era o cavador mais rápido do acampamento. Um dia, enquanto cavava, Stanley achou mais alguma coisa. Ele chamou o Raio-X para observar e todos se juntaram ao redor dele. Se tratava de um objeto dourado brilhante com as iniciais KB escritas nele. Porém, ninguém sabia do que se tratava aquele objeto. Raio-X quer entregá-lo para o conselheiro imediatamente para ter seu dia de folga. Porém, a fim de ganhar mais respeito com seus colegas, Stanley diz que seria melhor guardar o objeto e entregar no dia seguinte para ter o dia inteiro de folga. No dia seguinte, Raio-X finge ter acabado de encontrar aquele objeto e o entrega para o conselheiro. O conselheiro então manda chamar o diretor. Um carro chega ao deserto. Uma pessoa sai de dentro desse carro e percebemos que o diretor, na verdade, é diretora. Ela gostou muito do achado, deu um dia de folga para Raio-X, um banho extra para todo mundo e ainda uma sobremesa depois da janta. A mulher então manda todos cavarem um buraco gigante no lugar onde o Raio-X estava. Stanley, entretanto, sabe que não foi ali onde o objeto foi encontrado. Ele havia marcado o lugar certo com uma pedra. Depois disso, vemos mais um flashback do passado. A professora Catherine conversa com Sam e o homem se oferece para consertar uma goteira em sua escola. A partir daí, ele se oferecia para consertar tudo que tinha de errado com a escola. Os dois se conheciam cada vez melhor. Um dia, depois de uma aula para os adultos, o bisavô da diretora do acampamento tenta dar em cima da professora. Ela, entretanto, recusa os avanços do homem. De volta ao presente, vemos que já se passaram vários dias, o buraco está gigantesco e ninguém encontrou mais nada. Voltamos ao passado e vemos um flashback com Catherine observando Sam com seu barco indo buscar mais cebolas. Um dia, enquanto lia um livro, Sam se aproximou de Catherine e os dois se beijaram apaixonadamente. Entretanto, o bisavô da diretora do acampamento viu essa cena através da janela. O homem ficou cheio de raiva. No presente, já se passaram mais 4 dias e ninguém encontrou nada. De volta ao passado, o flashback nos mostra que os homens estavam queimando a escola da professora. Desesperada, ela foi pedir ajuda para o xerife, porém o homem negou a ajuda. Segundo ele, pessoas como Sam não podiam beijar pessoas como ela. Por causa disso, Sam teria sua existência deletada no dia seguinte. O xerife então tentou dar um beijo em Catherine, porém a mulher conseguiu correr. Vemos que Sam tentou fugir com seu barco, porém os homens tinham um barco a motor e conseguiram se aproximar e deletar a existência do homem. Catherine, que observava tudo, chorou pela perda de seu amado. Dias depois, a mulher foi até a delegacia. Depois de oferecer um beijo para o xerife, a mulher deletou sua existência com um objeto letal. Ela havia desistido de seguir a lei e a partir dali ficou conhecida como a Kate Beijoqueira. De volta ao presente, todos voltaram a cavar buracos individualmente. Os jovens veem diversas nuvens ao longe, porém o Senhor tira as esperanças deles. Segundo o homem, ali já não chove há dezenas de anos. Depois que o homem vai embora, vemos que um dos jovens subtraiu a bolsa de sementes de girassol que o homem gostava de mastigar. O Senhor então voltou para buscar. Desesperados, os jovens começaram a arremessar essa bolsa. Sem outra escolha, Stanley tentou cobri-la com areia. Mesmo assim, o Senhor conseguiu ver um pedaço da bolsa e levou Stanley para o alojamento. O jovem terá que ser punido pela diretora. Ao chegar lá, a mulher não gosta do que ouviu. Ela então pede para Stanley pegar seus esmaltes de unha na prateleira. Enquanto ele faz isso, o jovem vê diversos cartazes de procurada da famosa Kate Beijoqueira. Assim que ele volta com os esmaltes, a diretora diz que esses esmaltes são especiais pois tem um pouco de veneno daqueles lagartos neles. Quando o esmalte seca, o veneno é inofensivo, porém enquanto ainda está fresco, o veneno pode causar
causar danos. Em seguida, a mulher arranha o rosto do senhor. Um saco de sementes de girassol não era motivo suficiente para incomodá-la. Stanley então volta para terminar seu buraco. Porém, assim que ele chega lá, Zero já havia terminado o buraco para ele. Para retribuir o favor, Stanley decide ensinar Zero a ler e escrever. No dia seguinte, com raiva, o senhor não dá água para Stanley. Zero, entretanto, o ajuda a cavar o buraco. Stanley então conta para o jovem que aquele tubo brilhante que ele havia encontrado com as iniciais KB talvez pertença a Kate Beijoqueira. Depois de terminar o trabalho, vemos Stanley ensinando Zero a escrever seu nome. Nesse momento, então, Zero revela seu verdadeiro nome, Hector Zeroni, o mesmo sobrenome da cigana que amaldiçoou a família de Stanley. Depois disso, o trabalho e as aulas continuam. Zero conta que sua mãe tinha dificuldades para criá-lo. Um dia, procurando trabalho, ela saiu e nunca mais voltou. Ele então foi parar em um orfanato. O jovem diz que se pudesse, contrataria investigadores particulares para encontrar sua mãe. No dia seguinte, os jovens arranjam encrenca com Stanley. Um deles quer o lanche do jovem, pois ele não está trabalhando. Zero é quem está cavando por ele. Stanley e esse jovem começam um embate. Só que o protagonista começa a perder e Zero vem por trás do outro jovem salvar seu amigo. O conselheiro então tem que separar os dois. A diretora chega e fica sabendo de tudo. Ela então proíbe que qualquer pessoa ajude outro a cavar. Além disso, Stanley não vai mais poder ensinar Zero a ler e escrever. O conselheiro então começa a falar mal de Zero. O jovem perde a paciência e acerta a pá contra seu rosto. Em seguida, ele corre em direção ao deserto. A diretora, entretanto, deixa que ele vá embora. Segundo ela, ninguém sabe da existência dele e não será um problema que o jovem desapareça. Reunidos, os três discutem e decidem queimar os arquivos de Zero. Ninguém irá se lembrar dele. Nesse momento, Stanley aparece e diz que nunca esquecerá de seu amigo. Os três adultos ficam preocupados com isso. No dia seguinte, Stanley se lembra que seu tataravô conseguiu sobreviver nesse deserto por 16 dias. Ele tem esperança que Zero também consiga. Mais tarde, vemos que um novo jovem chegou ao acampamento. Ele foi condenado por subtrair o carro de alguém. No dia seguinte, depois de perguntar ao jovem como se dirige um carro, Stanley decide subtrair o carro do senhor para ir atrás de Zero. Porém, ele acaba caindo com o carro em um grande buraco. Sem outra escolha, Stanley vai correndo a pé para o deserto. A diretora não se preocupa com isso. Ela diz que irá esperar 2 semanas para dizer que ele fugiu e nunca mais foi encontrado. Enquanto caminhava no deserto, Stanley encontrou um tipo de barco virado de cabeça para baixo. Ao se aproximar desse barco, uma surpresa. Zero estava lá dentro e ainda estava vivo. O jovem conseguiu se manter se alimentando dos antigos frascos de pêssego em conserva. Descobrimos que aquele barco se tratava do barco de Sam. Depois de compartilhar o último frasco com Stanley, eles já não têm mais nem o que comer nem o que beber. Stanley então se lembra de que seu tataravô conseguiu sobreviver chegando ao dedão de Deus. Ao observar uma montanha ao longe, Stanley percebe que ela tinha o formato de um dedão. Ele e Zero então vão em direção a essa montanha para tentar se salvar. Depois de uma longa escalada e de quase perder a vida várias vezes, Stanley acaba tendo que carregar Zero. Porém, ele finalmente consegue chegar com o jovem até o topo da montanha. Lá existe uma grande quantidade de água e diversas cebolas. Os dois conseguem se salvar bebendo essa água e comendo as cebolas. Isso não é tudo. Stanley subiu a montanha carregando Zero, que é um descendente da Madame Zeroni. Por causa disso, o jovem chegou forte lá em cima e agora a família de Stanley está livre da maldição. Por causa disso, a sorte voltou para o lado deles. O pai de Stanley, que estava em casa, conseguiu terminar sua fórmula que acabava com os maus odores de qualquer sapato. Enquanto isso, Zero decide contar a verdade para Stanley. Ele morava no mesmo orfanato para onde foram os tênis que o grande jogador de basquete havia doado. Achando que esses tênis eram uma simples doação de qualquer pessoa, o jovem decidiu pegá-los. Porém, as autoridades acabaram correndo atrás dele. Por causa disso, ele jogou esses tênis do alto de um viaduto e eles caíram em cima da cabeça de Stanley. Ou seja, o destino fez os dois se encontrarem. Agora, a família de Stanley tem dinheiro e contratou uma advogada para libertar seu filho. A mulher então vai até o acampamento para buscar o protagonista. Porém, ele não estava lá e a mulher decide voltar para a cidade para trazer
convencer as autoridades. Agora a diretora está realmente preocupada. Durante a noite, sentindo-se com muita sorte, Stanley decide voltar com Zero para o acampamento e cavar no lugar onde ele encontrou aquele negócio brilhante com as iniciais KB. Vemos então mais um flashback do passado. O bisavô da diretora do acampamento encontrou a Kate beijoqueira no meio do deserto. Ele queria o tesouro que a mulher havia juntado depois de subtrair diversas pessoas. Porém, a mulher havia enterrado esse tesouro e não diria para o homem aonde enterrou. Ela então o amaldiçoa a procurar por mais de 100 anos e nunca encontrar. Em seguida, ela acaba tendo sua existência deletada por um lagarto venenoso. Depois do flashback, Stanley e Zero voltam ao acampamento. Enquanto Zero vai buscar uma pá, Stanley continua cavando no mesmo lugar onde ele encontrou o artefato. Assim que Zero volta com a pá e ajuda o protagonista, eles encontram alguma coisa. Se tratava do baú com o tesouro da Kate beijoqueira. Entretanto, a diretora chegou na hora para pegar esse baú, porém ela não conseguiu, pois diversos lagartos venenosos invadiram a cena. Ninguém se atreve a tocar em Stanley e em Zero. Descobrimos que a diretora criou esse acampamento pois seu bisavô a fazia cavar todos os lugares ao redor da propriedade quando ela era uma jovem. O homem sempre quis encontrar o tesouro da Kate beijoqueira. A fim de encontrar esse tesouro, a mulher criou o acampamento. No dia seguinte, a advogada da família de Stanley chega com as autoridades. Nesse momento, Zero percebe que no baú tem escrito o nome e sobrenome de Stanley. Assim que as autoridades chegam, a diretora tenta argumentar dizendo que o tesouro é dela pois foi encontrado em sua propriedade. Entretanto, contra fatos não há argumentos. No baú tem escrito o nome de Stanley, ou seja, esse era o baú com toda a riqueza do tataravô de Stanley. Ao chegar até os alojamentos, as autoridades que estavam junto da advogada desconfiam da diretora. A mulher havia se livrado dos arquivos de Zero. Ao olhar para o senhor, um dos agentes policiais percebe que ele se tratava de um fugitivo. Por causa disso e de todas as coisas erradas com o acampamento, a diretora, o conselheiro e o senhor acabam sendo presos pelas autoridades. Depois disso, mais um milagre acontece. A chuva cai sobre o acampamento. Antes de Stanley ir embora, a diretora pede para ver o que tem dentro do baú, porém ele não deixa. Assim que chega em casa, vemos que Zero foi morar com Stanley e sua família. Eles abrem o baú e descobrem muitas riquezas em ouro. Além disso, o tataravô de Stanley havia comprado ações das maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, eles agora são multibilionários. Stanley decidiu dividir tudo meio a meio com Zero. Com esse dinheiro, o jovem conseguiu contratar investigadores e encontrar sua mãe. Depois disso, vemos que o produto que o pai de Stanley inventou deu muito certo. Ele até conseguiu contratar o famoso jogador de basquete para fazer a propaganda. Agora, o acampamento Lago Verde possui um lago de verdade e todos os jovens passam o verão se divertindo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!